casa de graça no Japão. Então, tá. Teve uns meses aí que viralizou um pessoal falando que tava tendo casa de graça no Japão. Vamos ver a verdade por trás delas, então. Venda de imóveis é um negócio que dá muito dinheiro em qualquer lugar do mundo e isso inclui o Japão. Mas tem algo diferente aqui de Mas assim, ó, geralmente, quando a casa tá muito barata, é porque, sei lá, tem casos de. Se você acredita nisso, eu acredito, tá? Pô, casas mal assombradas, sabe? Tipo, e aqui no Japão tem muito essas coisas, assim. Então, se a casa é mal assombrada, geralmente baixa o valor. E aí, se ninguém quer, eles vão e eu acredito que eles ofertem de graça a casa. Porque a gente morreu dentro, ou alguma coisa assim, sabe? E aí. E tem casas também, tipo, muito no interior, tipo, naqueles interior assim que ninguém quer ir pra aquele interior porque não tem nada. E aí tem também esse tipo de casa, assim. Mas vamos lá. qualquer outro país e que envolve espíritos, desaparecimento de pessoas e há quem diga que até coisas ainda mais bizarras. Eu não teria medo de morar numa casa que me falassem que é mal assombrada, gente. Aqueles filmes de terror que o pessoal fica brigando com o capeta pela casa, acabaria em 1 minuto comigo, porque eu daria a casa pro capeta na hora. Eu fica com ela e eu vou embora. 絶対なんか映る。 Imagina que você chegou do Japão e quer alugar uma casa. Ou você já mora no Japão por algum tempo, mas quer economizar ainda mais no aluguel. Daí você encontra um corretor muito suspeito, estranhamente amigável, mas que te oferece um apartamento num local bem conhecido, bem movimentado, custando menos da metade do que deveria custar. Olha lá. Alguns quase de graça. Nossa, deve ser um milagre. É um grande achado, você pensa. Mas você pode estar se metendo numa grande cilada. Hum. Hoje você vai conhecer uma das formas mais baratas de viver no Japão, mas que tem muita coisa suspeita por trás. Tá. Os Jikobuken. Hum. Meu nome é Simon, esse daqui é o Rota Asiática, e bora pro vídeo. Jikobuken é uma expressão japonesa que se refere a um imóvel com uma história problemática ou com um passado indesejado. Geralmente são casas ou apartamentos que são mais difíceis de vender porque aconteceu alguma coisa ruim no passado dentro dessas casas. O dono faleceu nela, aconteceu alguma coisa mais violenta nessa casa. Sakura, as pessoas no Japão se importam com a estética dos bairros e ruas? Não, acredito que não. Aconteceram eventos trágicos. Quer dizer, todo mundo conserva o lugar, né? Deixa bonitinho. Aí, tipo, tem bairro que o pessoal faz mutirão pra limpar o bairro, né? Os próprios moradores. Geralmente é os velhinhos que passam catando os lixos que ficam. Mas é muito difícil ter lixo porque também ninguém joga lixo. Então eles mantêm tudo organizado. Tipo, então é uma preocupação, assim, deixar o seu bairro organizado. Ou até mesmo sobrenaturais. Então são casas que têm essa fama de serem assombradas. E eu acho isso daqui maravilhoso. Não a tragédia, claro, isso é bem ruim. Mas eu já te explico por que eu acho que isso é uma oportunidade muito boa. A ideia por trás desses de Kobuken é uma ideia bem antiga e bem popular também. É um tipo de apartamento bastante popular em diversas áreas do Japão e que Deixa eu geralmente tem ver. um custo de estadia muito menor do que qualquer outro apartamento que você vai encontrar nas mesmas condições em qualquer Eu coloquei o cara mais lento. lugar do país. Ai. E tem muita história macabra por trás desses apartamentos, que faz com que alguns deles estejam intactos e ninguém quis alugar nos últimos 20 anos. Mas por que os japoneses têm tanto medo de morar nessas casas? Não pode ser tão bom assim. Eu pesquisei, eu encontrei os porquês disso e eu vou te contar. Tá. Mas antes eu preciso começar te explicando que existe mais de um tipo de Kobuken. Existem outros tipos de apartamento que podem ser chamados assim também, e um deles é o que me chamou a atenção para fazer esse vídeo. Primeiro, dano físico. O Ah, primeiro tipo de Kobuken é aquele que tem problemas físicos mesmo na estrutura. O apartamento tem uma encanação ruim e meio antiga, ou tem um sistema elétrico ruim, e daí os japoneses tentam te vender a preço de banana para jogar no teu colo a responsabilidade. mas Porque aí nem ninguém pode, né? Porque aqui a casa tem validade, tem que destruir e fazer de novo. mais vai querer comprar. Eles baixam muito o preço justamente para compensar esse problema que a residência tem. Às vezes são vários problemas, inclusive.
Então cuidado com o que você aluga aí com preços muito baixos. Foi, Ângelo? 2. Infrações. Existem alguns apartamentos que infringem algumas regras de segurança, que estão praticamente de forma ilegal ali. Por exemplo, apartamentos que não foram construídos com uma fundação muito segura, com medidas de segurança contra terremotos ou catástrofes naturais, que é algo bem comum no Japão. Isso pode ser sim um dos motivos para aquela casa ou apartamento ser vendido bem abaixo do preço que deveria custar. Então fica atento a esses pontos aqui quando você for comprar uma casa. 3. Danos ambientais. Existe também um terceiro caso, que é onde a casa não é o problema, mas o lugar onde ela está localizada, o ambiente ao redor. Esse daqui é o caso de casas próximos à creche, e daí tem muito barulho de crianças chorando, até mesmo casas que são próximas a indústrias, lugares barulhentos em geral. Então, Não. devido a isso, e aos japoneses que não gostam muito de barulho, praticamente ninguém quer morar ali. Então essas casas e apartamentos podem ser vendidos a preços muito mais baixos. A pessoa prefere pagar 3 vezes mais casa Eita. para não ter esse barulho todo. E esse daqui é o caso dos Bah, o silêncio é muito bom. danos Eu valorizo o silêncio. ambientais, problemas no ambiente onde a casa tá. Mas é nesse ponto que as coisas começam a ficar mais estranhas. Dentro desse tipo de casa, também englobam casas próximas a cemitérios, crematórios, a lugares onde aconteceram acidentes famosos, coisas ruins no passado, ou até mesmo a lugares próximos de onde se concentram o resto da máfia japonesa que atua hoje. Os japoneses acreditam que esses lugares têm algum tipo de influência ruim na vida das pessoas que vão morar ali, e por isso quase ninguém se arrisca a viver nessas casas. Ah, eu também não moraria perto de um cemitério. Gente, eu sou muito cagona. Muito cagona. Não sei vocês, mas eu não moraria perto de cemitério. Eu não moraria num lugar que eu sei que, tipo, teve alguma gente morta ali. Não moraria. E é nesse ponto que eu quero começar o assunto desse vídeo, e o motivo pelo qual eu fiz toda essa pesquisa para entender os de Kobuken. As casas mal assombradas. Quarto, dano espiritual e psicológico. O Japão é um país fortemente Nem de grátis. supersticioso. As pessoas acreditam muito e têm Feliz ano muito novo, medo gente. de fantasmas, de espíritos maldosos, de energia ruim. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Tá tudo bem com vocês? Feliz ano novo aí, rapaziada. Esse vídeo eu tô gravando na Twitch no dia 3 de janeiro. Eu ainda não dei ano novo aí pra rapaziada do YouTube, então feliz ano novo, gente. Não sei quando é que vai sair esse vídeo lá. E é justamente aqui que entram os Jikobuken. Para os japoneses, um apartamento ou casa onde aconteceu alguma tragédia, uma Virem morte membros. ou algo do tipo, é bem pior do que um local com eletricidade ruim ou vizinhos barulhentos. Eles acreditam de verdade que uma tragédia ou um evento ruim assim mancha espiritualmente o local para sempre, Claro. tornando esse tipo de casa ou hotel em um lugar ruim para se viver, que traz má sorte ou até mesmo que pode causar desgraças na vida do inquilino. O que mais me assusta nesses lugares é que alguns deles são apartamentos completamente normais, que não parecem ser nada ruim de se viver, mas que tem uma vibe muito esquisita. Eu não sei explicar, mas parece que tem algo de errado com aquele local. Existem várias entrevistas com pessoas que moram nessas casas, e muitas delas dizem ser bem tranquilo de viver, porque afinal de contas o morto não vai voltar pra perturbar você. Ou será que vai? Brincadeira. Isso daqui tudo é muito bizarro e interessante também. Porque as pessoas realmente têm uma cultura do medo sobrenatural, Ah, de cara. ambientes puros e manchados espiritualmente. E isso é uma crença que vem Mano, eu desde falei pra vocês que quando fui alugar essa casa que estou agora aqui no Japão, casa não, apartamento, tinham 2 apartamentos vagos. Vi nesse aqui. No outro, quando eu entrei pra olhar o apartamento, eu senti algo muito ruim, era alguma coisa bizarra, tipo, era o mesmo apartamento, era tudo igual. Mas eu senti uma vibe, uma sensação muito ruim quando eu entrei nele. Um cheiro esquisito, uma dor de cabeça, o meu coração apertadinho. Aí eu fiquei tipo, não, melhor o outro, melhor o outro. E aí depois disso, depois que já tinha fechado com esse, né, que eu tô agora, me falaram que o antigo inquilino do outro apartamento morreu dentro dele. Então, tipo assim, pode ser coincidência, pode falar o que for, mas quando eu entrei no apartamento, eu senti alguma coisa estranha. Não é fique, mano. Eu fiquei assustada depois de terem me falado isso. os primórdios, lá atrás, desde a antiguidade japonesa. Isso tá nos contos, na Mas Chica Xavier. Cara, foi muito bizarro. Foi muito bizarro isso ter acontecido. mitologia japonesa.
Vamos lá, sei que ninguém acredita nesses rolês, mas espírito quando ele, nossa, tá bem denso, você sente mesmo não sendo médium. O Japão tem uns rolês muito tensos. Sim. E nas histórias que são passadas de pai para filho. De acordo com esse folclore Oi, Francis. japonês, existem dois tipos de espíritos que assombram esses lugares: os Yurei e os Onryo. Os Yurei são as almas penadas, digamos assim. Os espíritos de pessoas que se foram com questões não resolvidas, como vingança, tristeza ou algo do tipo. Então eles não descansam em paz e permanecem na Espírito denso deve ser um espírito pesado, né? Já que um clima denso é um clima pesado, uma coisa assim. terra para atormentar os vivos até que esses problemas sejam Ai, resolvidos. credo, que imagem Um horrível. conto antigo, Ai, gente, olha o tanto de imagem ruim que tá aparecendo. Depois eu não vou nem mais na lavanderia, com medo. chamado Yotsuya Kaidan, conta justamente a história de Oiwa, uma mulher que volta dos que se foram após ser traída e tirada da terra pelo seu marido. E então ela volta para assombrar e enlouquecer ele. E esse daqui é um exemplo de Yurei. Existe até um filme muito antigo que adapta essa obra, se eu não me Sim, engano. Pablo. Já os Onryo são uma situação bem pior. Eles seriam espíritos mais bravos e que não vêm apenas para assombrar, mas para fazer coisas piores que eu não posso falar aqui. Os japoneses acreditam que esse tipo de coisa habita nesses apartamentos e que eles vão assombrar a vida de quem morar por ali. Isso justifica o porquê esses locais são tão baratos para se alugar. Então esse tipo de apartamento acaba sendo uma oportunidade muito boa para quem procura um dos aluguéis e casas mais baratas do Japão e não tem medo de fantasmas ou das situações que aconteceram no passado. Mas e você? Você moraria numa casa dessas? Não. Comenta aí embaixo. Se você acha que só maluco viveria nessas casas e que ninguém nunca procuraria um lugar assim pra viver, você está bem enganado. A procura por esse tipo de apartamento, com essa fama de assombrado, só cresceu nos últimos anos. Eu sei, isso é bem doido. Tanto por pessoas que não têm dinheiro pra viver em grandes centros, porque de fato é muito caro viver em centros no Japão, Sim. quanto por pessoas que gostam desse tema de terror e se acham aventureiros demais pra viver nessas casas. Ai, eu não sou sim, eu nada acho que são bem aventureira, não malucos, quero ser. mas são corajosos. Existe uma série de vídeos de youtubers, tanto japoneses quanto gringos, que já gravaram vídeos passando noites ou morando nesses lugares, chamados de Jikobuken. Essa busca por Jikobuken é tão grande que criaram até um site específico que mostra o mapa de onde ficam essas casas. E uma das perguntas que eu mais me fiz durante essa pesquisa toda foi: será que alguém já morou por um tempo e de fato viu coisas estranhas nessas casas? Eu fui a fundo e eu encontrei Verdade. alguns relatos e histórias pela internet e eu preciso te contar alguns desses casos. Eu sou cagona, O eu apartamento confesso. de Hachioji. Queremos IRL nessas casas perto da meia-noite? Nunca, cara, nunca. Eu nem sei onde é que fica, graças a Bom, tem um apartamento que eu senti as coisas esquisitas, né? Eu sei onde é, mas não farei isso. O primeiro caso supostamente aconteceu em um apartamento de Hachioji, uma Ah, moro bem longe de Tóquio. Mas daqui a alguns dias eu estou pensando aí num dia pesquisando alguns eventos pra gente fazer nossa primeira IRL e eu tô querendo ir lá em Tóquio pra. Faz muito tempo que a gente não vai lá e eu preciso gravar algumas coisas. Então, nossa IRL tá chegando por aí. cidade na província de Tóquio. É dito que nesse apartamento, uma jovem foi desvivida pelo namorado de uma forma bem ruim. Então depois disso, anos se passaram, o local se tornou um Jikobuken e poucas pessoas tiveram coragem de alugar. Esses poucos que alugaram relatam terem visto coisas muito estranhas enquanto moravam lá, como sons de passos durante a madrugada, sussurros do quarto onde aconteceu tudo isso, e algumas pessoas abandonaram o local poucos dias depois de se mudarem, afirmando que não conseguiam dormir por causa do ambiente pesado. Caso Tanishi Matsubara. Opa! Trans? Matsubara é um comediante japonês meio fora da curva e ganhou bastante destaque depois de começar a morar por vontade própria em um Jikobuken. Ele não só vivia nesses apartamentos, como registrava tudo o que acontecia neles, e ele escreveu um livro chamado Jikobuken Kaidan, que significa algo tipo Histórias de Jikobuken. E daí você pensa, tá, ele realmente viu algumas coisas estranhas, ou ele fez tudo pela fama? Bom, segura aí porque os relatos dele são bem esquisitos. Tanishi conta que frequentemente ouvia passos e vozes inexplicáveis, mesmo quando ele sabia que estava completamente sozinho. Um dos relatos mais assustadores foi quando, certa noite, ele olhou para um espelho e viu o próprio rosto, mas com um sorriso que ele não estava fazendo. Ah, tá, já ia dizer, mas aí acontece comigo todo dia. Você teria coragem de viver em um lugar assim? E se fosse mais afastado da cidade, mas perto do interior isolado? Isso mudaria a situação para você?
Será que o preço vale a pena? Comenta aí embaixo. Eu tô esperando aí os corajosões, as pessoas que não têm medo de fantasma, comentarem aí que por R$ 1.000 a menos iriam morar em qualquer lugar. R$ 1.000 a menos é bastante coisa. O lado triste do Jacob Ken. Bom, eu pensei em acabar esse vídeo por aqui, mas ainda tem uma coisa que eu Mano, quem preciso tava falar. assim ultimamente não, né? Faz um tempo. Era o Ricardo O'Hara, pra quem conhece ele aí. Teve um tempo que ele fazia vídeo live também, se filmando dormindo e tal, porque ele falava que tava ouvindo umas coisas estranhas no apartamento. O pessoal achava que ele tava esquizofrênico. Sobre esses apartamentos que são ditos como assombrados ou onde aconteceram coisas ruins recentemente ou no passado. Eu preciso dizer que Mano, esse negócio de ouvir o nome já aconteceu muito comigo. Do tipo, tô num lugar. Principalmente quando eu morava com a minha família, né? Tipo, tô num lugar e aí eu escuto o meu nome de muito longe. E aí eu fico tipo. Me chamou e ninguém me chamou. Eu achava isso bizarro. o lado triste disso daqui é que existem muitos apartamentos assim. Se você der uma boa olhada no Oshima Land, você vai perceber que são muitos apartamentos e casas. Não é uma aqui e uma acolá, são dezenas dele. Talvez até centenas dele. Falavam que não pode responder, né? Porque esse é o espírito falando. Mas eu vou saber, mano. Depois eu não respondo, minha mãe me bate falando que eu não tô respondendo ela. Espalhados por vários lugares. Isso não quer dizer que o Japão não é um país seguro, tá? Pelo contrário, o Japão é um dos países mais seguros do mundo. Mas o motivo triste por trás de tantas casas assombradas é que acontecem muitos casos de pessoas partindo antes da hora, de idosos que são abandonados e vivem sozinhos, até que um dia eles são encontrados. Você deve imaginar como. Então são uma série de casos que tornam a casa deles como de Kobuken, mas que por trás disso tem uma história bem triste afinal de contas. Isso pra mim é um dos lados mais tristes do Japão, e foi uma das coisas que mais me chocou nessa pesquisa, pra ser sincero. Mas ainda assim é bem Já curioso ouviu ver falar no esses. purgatório ou limbo? Na tradição católica são lugares de punição temporária ou estado de plena neutralidade para tipos de pessoa específica. Então, quem aí é católico no chat e acredita em purgatório? Olha, com todo respeito, né? Eu sou protestante, no caso, eu sou evangélica, né? Então a gente não acredita em purgatório. Mas eu não acredito que as pessoas que estão no purgatório iriam assombrar, né? Porque acho que, tipo, assim, no caso, se existir, né? Ou se existisse, acho que elas só ficariam lá de boa, né? Só ficariam lá de boa. Casos de casas sendo vendidas a troco de bala, Eu sou paraense, não sou católica, não, cara. porque algo ruim aconteceu lá. Obrigado a você por acompanhar esse vídeo até aqui. Esse vídeo deu muito trabalho pra ser O feito, purgatório é o Brasil. e eu queria fazer ele aqui como uma De boa também não, né? Eu acho que lá no purgatório vai ter que. A Lei Áurea não foi revogada, né? Vai ter que. Pra todos, no caso. Vai ter que batalhar, chicotada nas costas. especial de 50 No lombo. mil inscritos. Sim, a gente bateu a nossa meta aí de 50 mil inscritos e eu tô muito feliz com isso. Não foi revogada, ó. A Lei Áurea não existe. No caso. Muito obrigado mesmo por acompanhar cada vídeo que eu posto aqui no canal. Eu amo falar sobre esse assunto, assim como vocês também amam, de Japão, Coreia, China, Ásia em geral. E eu vou continuar trazendo o melhor conteúdo possível aqui pra vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Meu nome é Simon, e esse daqui é o Rota Asiática. Legal, eu gostei desse. O cara mais odiado do Japão e da Coreia. Quem dera que ele estivesse com a cara assim. Vou me inscrever nesse canal. Depois eu vou olhar umas coisas que ele fala. Ale... Mas eu não teria coragem de morar nessas casas. Não sei vocês. Mas, sei lá. Ai, é muito dinheiro de diferença. Ai, cara, eu morro trabalhando. Mas eu não pago mais barato pra morar numa casa assombrada, não. Sei vocês. E vocês, hein? Galera do YouTube. Morariam?